Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje eu vou conversar com o engenheiro agrônomo extensionista da Emater, Mário Jorge Botelho Weikert. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, né? É um prazer estar aqui com a Difusora, que é um importante meio de comunicação para a região aqui, uma grande parceira da Emater na divulgação dos trabalhos e tudo mais, e nas orientações, né, nas dicas aos produtores rurais. Bom, a gente vai falar sobre a colheita de café, é um assunto que está sempre se renovando todos os anos, que movimenta a economia de Ouro Fino, que movimenta muitos trabalhadores em Ouro Fino. Já começou a colheita? Como que está esse ano? Sem dúvida, movimenta mesmo. Começou normalmente a gente brinca que não é uma fábrica, né? Depende da natureza e tudo mais, mas normalmente para a região nossa o início se dá em maio. Então alguns produtores já começaram porque os cafés, principalmente os plantados em regiões mais baixas, a maturação é mais precoce. Então normalmente inicia durante o mês de maio, acentua muito em junho e julho e se estica geralmente até o final do mês de setembro. Considerando aí a geografia de Ouro Fino e o clima, qual que é o tipo de café mais produzido na nossa região? O café, na verdade, no Brasil é plantado, são duas variedades, são dois gêneros, desculpa, né? É o coffee arábica, né, que a gente vê falar muito, né, que é o que tem aqui em Ouro Fino, e tem o coffee canéfora, que é chamado de robusto, ou conilon, que não é plantado aqui em Ouro Fino, é plantado mais no Espírito Santo, Rondônia e tudo mais, e não tem a qualidade do café arábica. É um café que é misturado mais nos blends, usado para café solúvel, porque ele é mais adaptado, né, para esse tipo de café, mas o café forte nosso aqui, o que tem aqui é o café arábica, que é o café tradicional mais aceito mundialmente. E quanto à estimativa da Conab, a estimativa de safra para esse ano? A Conab ela visita 3 a 4 vezes ao ano, né, todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil, né, mas falando no café, porque Minas é o estado maior produtor do Brasil, né, no produto café. É difícil a gente calcular, né, é um trabalho complicado um pouco da gente ver essa média, porque tem produtores que têm excelentes produções, né, e tem produtores que têm safras menores. Então a gente está trabalhando com a média de 26 a 27 sacas por hectare, como média do município. A gente tem uma característica no município, mais uma agricultura familiar. Como que está essa situação da mão de obra, da agricultura mecanizada? É boa observação. A agricultura familiar, segundo alguns levantamentos, em termos de Ouro Fino, né, cerca de 85% dos produtores rurais, dos cafeicultores, se enquadram como agricultores familiares. Então, a mão de obra, o nome já fala agricultor familiar, a mão de obra predominante é da família rural mesmo, geralmente dos vizinhos, parentes, eles fazem muito mutirão com troca de serviço. Então, a demanda de mão de obra é menor um pouco, né? Mas mesmo assim, sempre na colheita é uma atividade muito intensiva. Então, mesmo agricultores familiares, esporadicamente, contratam alguma mão de obra, né, para essa colheita, né? Agora, os médios grandes, né, que são poucos produtores em Ouro Fino, né, aí sim, eles dependem mesmo de contratação de mão de obra, né? Então, na verdade, gira muito o comércio aqui. É um período em que a economia acaba se voltando para esse trabalho, né? Muitas pessoas contratam mão de obra para trabalhar no café e não só o produtor lucra com isso. Sem dúvida, porque quando a gente muitas vezes pensa de cara assim, né, na cafeicultura, né, pensa na renda que o produtor vai ter vendendo café, mas tem aquela renda indireta, né, que é gerada, que está relacionado com o quê? Os caminhões que transportam esses cafés, as empresas que comercializam o café, né? Nós temos 2 grandes exportadoras sediadas em Ouro Fino, que negociam café não só de Ouro Fino, né, mas da região toda, né, fora as torrefadoras, né, vários compradores. Então, assim, gira muito o comércio, né, porque essas empresas, essas firmas, elas empregam muitos funcionários, são centenas de funcionários, né, nas torrefadoras, nas exportadoras, mesmo nas lojas que trabalham com insumos e tudo mais, porque a maioria das lojas, né, em Ouro Fino tem vários lojas comercializam produtos ligados à agropecuária, né? Mas o forte do comércio, geralmente, é a cafeicultura.
Nós tivemos esse ano a floração que aconteceu um pouco mais cedo. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento de mudanças climáticas, né? Os climas ficam mais extremos, o calor mais extremo, chuvas mais fortes, o frio fica mais pesado, mais frio. O que isso influencia na colheita do café? É algo bom, é algo ruim? Infelizmente, o que influencia muito é na parte de desuniformidade das floradas. A gente brinca que o café não é a cafeicultura, né, a lavoura não é uma fábrica que programa e sai ali no final aquele produto pronto, né? Então, só como exemplo, né, teve uma florada em agosto, só que teve seca e tudo mais. Então, se tem a florada, pode ser uma florada muito boa, mas se não tem umidade, depois tudo, aquela florada não é aproveitada, né? Não vinga muito a florada, ou mesmo se vinga, não desenvolve o grão, o fruto, né? Então, nesse ano passado, e nos anos anteriores também, teve geado, 2020, 2021, né? Então teve um frio mais intenso que interfere também, principalmente na cafeicultura, que não é uma cultura de ciclo muito curto, né? Igual, por exemplo, um milho, um feijão, a influência, infelizmente, tem sido mais negativa, né? Nós tivemos uma safra muito alta aqui na região, em Minas Gerais no geral, em 2020. De lá para cá, foram safras baixas, 21, 22, ano passado foi mediana. Esse ano, felizmente, está com expectativa melhor. Não uma super safra, mas, se Deus quiser, pelo que a gente está percebendo, melhor que as duas anteriores. A Conab e a Emater têm feito o acompanhamento no setor de produção dos mineiros, de produção de ouro fino, principalmente? A Conab faz um levantamento, então ela visita cidade por cidade, né, para tirar uma média geral. Então, realmente, ela pergunta essas coisas mesmo, né? Como está a produção, se as doenças estão atacando mais ou menos, né? Se o clima influenciou muito ou menos. Então, nessas reuniões, a gente chama, geralmente, alguns produtores que são liderança nas comunidades, né? E também alguns parceiros, sindicatos trabalhadores, a Sopro, algumas empresas assim, que têm assistência técnica, né? E uma atividade voltada para a cafeicultura, né? A Sopro é a Associação dos Produtores Rurais, né? Pequenos produtores, que lida com essa parte de comércio e tudo mais, e a gente chama algumas lideranças também, produtores mesmo, que são expressivos em termos de cafeicultura, para ter bastante informação. Então, quanto mais informação, melhor, né, essa média aí de informações que a gente repassa para a Conab. Em comparação Ouro Fino com as outras cidades, a região com as outras regiões, como que está o café? Está melhor, está pior? Como que está essa produção? Alguns pontos aqui são parecidos, por exemplo, Monte Sião, Jacutinga, né, Ouro Fino, Confidentes, Borda da Mata, todos têm bastante café e são parecidos. O que destaca um pouquinho mais é Bueno Brandão, porque o Bueno Brandão, a altitude é bem maior. E o café se adapta melhor, né? Geralmente dá uma bebida muito melhor, acima de 1.000 metros. Felizmente aqui em Ouro Fino tem várias regiões, né? Eu acho que a maioria dos cafezais estão numa faixa acima de 1.000 metros. Isso é muito bom. Não quer dizer que abaixo seja pior, mas abaixo de 1.000 metros, as lavouras estão mais suscetíveis às doenças, né, algumas pragas e tudo mais. Mas, no geral, aqui é parecido, né, mas Ouro Fino produz excelentes cafés. Isso aí, muitas vezes, às vezes, tem algumas pequenas falhas que a gente percebe, às vezes, nesse manejo do café. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte: uma coisa que atrapalha muito a qualidade do café é colher o café muito cedo, às vezes, com um percentual muito grande de frutos verdes. É claro que, como eu disse, não é uma fábrica, né? Então, quando ocorrem floradas mais passadas, quando chega nessa época, tem frutos maduros, né? Tem frutos verdes, tem aqueles intermediários, né? São o que eles chamam de veia de cana. Então, o produtor tem que ficar atento para não ter muita ansiedade na hora de colher, para não colher um percentual alto de frutos verdes. Na teoria, né, e nem sempre na prática ocorre isso, né, porque teoria é uma coisa, né, na prática nem sempre se enquadra, né, depende das condições e tudo mais, mas o ideal seria que, para iniciar a colheita, o percentual de frutos verdes seja abaixo de 20%. Só que quando as floradas são muito espaçadas, se às vezes o produtor esperar chegar a 15%, 10%, já tem um café maduro lá na frente que já está passando do ponto. Sim. Então, tudo um pouquinho de questão de bom senso mesmo, né? E tem alguns produtos também que, pulverizando, dá para poder uniformizar um pouco essa florada, né?
Mas a dica maior que eu dou para o pessoal nessa época é isso, fique bem atento, porque eu já vi algumas lavouras, né, poucas felizmente, que tinha quase meio a meio no terreiro, metade maduro, metade verde. Então, né, eu poderia esperar um pouquinho mais, mas por que isso que a gente dá sempre essa dica e alerta isso? Por quê? O fruto verde, a bebida vai ser uma bebida negativa, como se diz, não vai dar bebida de média para melhor. Então isso já vai atrapalhar, porque bebida é o principal ponto para valorizar esse produto, né? Tem vários itens, né, várias características na hora de pagar o preço final do café, mas bebida é o primeiro ponto, né? E outra coisa é a renda do café, quer dizer, de tanta saca lá, se tiver muito fruto verde, é um fruto menor, um fruto mal granado e tudo mais, nem está granado 100%, né? Às vezes ele não está naquele ponto ideal de colheita, então ele vai atrapalhar a renda, vai perder um número de sacas final na hora que beneficiar esse café, quer dizer, é menos renda para o produtor, é prejuízo. E, como eu disse, vai afetar negativamente a bebida desse café. Bom, nós estamos vendo um aumento mundial até dos cafés orgânicos, né, sem agrotóxico, esse trabalho mais natural, prezando ali a floresta, prezando os insetos até mesmo. A gente pode perceber isso em Ouro Fino também? Sim. Infelizmente é uma escala menor, né? Mas já tem algum grupo, tem a AOF, né? Como exemplo aqui, que é aqui de Ouro Fino, Associação Agroecológica de Ouro Fino, que eles trabalham muito com hortaliças, né? Mas tem cafeicultores também, né? Que tem esse trabalho, né? De seguir os princípios da agricultura orgânica, né? E que é até mais difícil, né? Porque tem uma limitação muito grande em relação ao uso de agrotóxicos, nem pode, né? A não ser algumas coisas que são específicas para a agricultura orgânica, mas é uma tendência que vem crescendo, não só em termos de Ouro Fino, né? Mas em termos mundiais, né? Não só no café, né? Mas em várias outras culturas, né? Para produzir um produto mais saudável, vamos dizer assim, né? Agora, a gente fala o seguinte também, mesmo quem não está na agricultura orgânica, porque 99% não está na agricultura orgânica, o problema maior nem é tanto o uso dos agrotóxicos, eu gosto de citar isso, né? Porque o registro dos agrotóxicos, eles passam por uma série de peneiras, como se diz, para chegar no mercado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Até nisso tem levantamentos, né? Então, assim, a gente percebe, eu trabalho com café há mais de 30 anos, os produtos que tem no mercado hoje são muito menos tóxicos para a natureza, para o ser humano, do que o que existia há 30 anos atrás, né? Importante é saber o produto certo, na hora certa, né? Para que use um produto que na hora que colher o produto, no caso o café, seja um produto que praticamente já não tenha mais resíduo daquele agrotóxico aplicado. Falando um pouquinho sobre a própria Emater, que é uma empresa de assistência, quais que são os serviços que vocês prestam aos produtores? É bem variado, né? No caso da Emater, a nossa equipe são 4 pessoas, né? Então tem eu trabalho, né? Eu sou engenheiro agrônomo e trabalho nessa área mesmo de assistência técnica, né? A parte de elaboração de projetos, de das lavouras, interpretação de análise de solos, recomendação dos adubos, dos insumos e tudo mais. Tem a colega nossa lá, a Luciana, né, que é extensionista de bem-estar social, e ela veio para o Ouro Fino no ano passado. Ela veio substituindo uma colega nossa, Elizabeth, que aposentou no ano passado, muito conhecida dos produtores, se aposentou no ano passado, deixou um legado muito bonito, um trabalho muito bonito. Então a Luciana está dando a sequência em parte desse trabalho e entrando com um trabalho novo, inclusive nessa parte, incentivando a parte de agricultura orgânica, né, a parte de agroecologia. Então está fazendo um trabalho bonito nessa área. Tem a nossa secretária lá do escritório, a Dione, já tem também mais de 30 anos, daqui de Ouro Fino mesmo, é uma excelente secretária, muito competente, e tem cedido para a Emater, mas está sediada em Ouro Fino, a Verusca, que veio de Belo Horizonte, né, mas está cedida para a Emater para fazer um trabalho, não específico de Ouro Fino, mas para o regional, né, a parte administrativa, assessorando a parte administrativa nossa que eu digo da Emater, né, que é em Pouso Alegre. Então ela faz esse trabalho, mas está sediada aqui, junto da equipe nossa aqui de Ouro Fino. E como que as pessoas fazem para entrar em contato? Qual que é a localização?
A Emater funciona ali no Centro Cultural, né? A entrada em frente ao saguão ali do restaurante Nicolas. O horário é das 8 ao meio-dia, né? De segunda a sexta, e depois de 1 às 17 horas, né? Então, quem tiver algum interesse que a gente puder estar colaborando, ajudando, e a prioridade nossa, né, é o agricultor familiar, mas a gente passa informações também para os demais agricultores, né, os medianos, os grandes, no que aquilo que a gente puder atender em termos de interpretação de análise de solos, elaboração de projetos, visita às propriedades, né, para ajudar o produtor, às vezes, né? No dia a dia, às vezes, o produtor, às vezes, não percebe uma doença, uma mancha daquilo dali, até porque tem pequenos detalhes, né, que às vezes o produtor assusta, mas tem coisas que a própria natureza já combate. É o que a agricultura orgânica prega muito nisso. Sim. Não é porque apareceu uma manchinha aqui ou ali que já tem de correr e pulverizar. Eu brinco muito assim, não é porque a pessoa tomou um chuvisco de noite, espirrou umas 2, 3 vezes que precisa tomar antibiótico. Né? Então tem muita coisa que a própria planta tem a resistência dela, né? Então a gente às vezes visita e vê se realmente precisa de algum controle, né? Algum combate àquela ou a doença, ou então muitas vezes a gente percebe muito, e é bom que os produtores são muito ativos nisso, né? Manchas nas folhas que não são doenças, às vezes é falta de deficiência de algum nutriente e tudo mais, e o clima, como você citou no início, né? Influencia muito nisso. Né? Se a pessoa fizer uma adubação e ficar lá 1 mês sem chuva, alguma coisa toda assim, já atrapalha demais. Então, às vezes, tem de correr, fazer uma pulverização, né? Que aí já a planta já absorve aquilo ali, o efeito já é imediato. Então, tem vários detalhes nisso. E essa outra área, como eu disse, a área ambiental, a área de bem-estar social, que é o trabalho que a Luciana faz, que é nessa parte de acompanhamento, na parte de destino adequado de dejetos, incentivando muito até a reciclagem nas comunidades rurais, né? Essa parte de destino adequado do lixo, e também nessa parte de normatização de pessoas que estão começando a mexer agora na parte de fabricação de queijos, de biscoitos, bolos, que já tem uma turma aí que já vinha fazendo isso, mas sempre tem gente nova começando a entrar nessa área. Então a Luciana trabalha também nessa área, e vários outros assuntos ligados à parte social, à parte das famílias rurais. Porque quando pensa na família rural, às vezes não é só o que ele produz ali, não é só a lavoura, né? São as condições gerais da família, dos filhos, de estudos e tudo mais. Então tem esse trabalho na parte agropecuária e na parte social. Perfeito. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, Mário. Eu deixo esse momento aberto para você fazer suas considerações, mandar uma mensagem para os nossos ouvintes e para as pessoas que têm mais interesse em entrar em contato com a Emater. Bom, como disse, né, a Emater está aberta lá à disposição para que a gente ajudar naquilo que for preciso, no que for necessário, que a gente puder colaborar. Será um prazer receber. A gente, graças a Deus, recebe um público muito bom, né? Graças a Deus tem muita gente que procura a Emater nas orientações, seja, como eu disse, seja adubação, se precisa pulverizar com isso ou com aquilo, né? E também nessa outra área de bem-estar social. E a gente agradece muito, né, essa confiança, né? E a Emater, a gente agradece muito aos parceiros também. A Emater aqui no município, ela tem uma parceria muito forte com a Prefeitura Municipal, a quem a gente sempre agradece, um apoio muito grande também da Câmara de Vereadores, e a parceria, né, principalmente com os sindicatos de trabalhadores rurais, onde estão inseridos ali, eu digo que 99% dos agricultores familiares. Então a gente sempre procura trabalhar em parceria, porque realmente os resultados são melhores. Então a gente só tem a agradecer esses parceiros, né? E muitas vezes também essas várias empresas, né? Quando a gente quer fazer algum evento e tudo mais, os parceiros aqui na área do café estão sempre dispostos a colaborar com a Emater nesses eventos, nessa parceria que é voltada para o agricultor, principalmente para o cafeicultor, né? Porque a gente sabe, a empresa tem o município tem várias indústrias, né? O comércio é muito forte, tudo, mas a economia, a parte de agropecuária aqui é muito forte mesmo, né? E como você disse, né, a época da colheita gira, porque a gente brinca assim, né, a colheita do café, a maior parte dessa renda que o produtor tem, ele consome dentro do município mesmo. Então o comércio gira de uma forma muito positiva. Então é bom quando todo mundo sai ganhando. Então eu deixo um abraço aí para todos os ouvintes, de modo especial para os cafeicultores, e que Deus proteja e abençoe vocês, suas famílias e as lavouras também. Boa colheita a todos.
Muito obrigada, Mário. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as programações em difusoraourofino.com.br.